E falar em casa, bem-vindo à minha casa, a esta Obri- casa e à casa Obrigado, digital. A obrigado, malta já obrigado vai a ti aqui entrando. obrigado a ti pelo convite. Eu estava aqui a ajeitar isto, mas assim até é melhor. Está Então, perfeito. consegues-me ouvir bem? Eu consigo e tu a mim, consegues também? Ouvi o pessoal que disse que me ouvia baixinho nas lives. Eu não sei se é dos auriculares. Não sei, às vezes acontece, não sei se é dos auriculares. Eu às vezes estou a assistir a lives e, e parece que a voz muda de tom. Não sei se já te aconteceu. Ficamos a falar Ficamos assim. assim meio robotizados. Ficamos. Eu até pensei que fosse um erro e se calhar eles estão a ajustar Sim, isso, digo eu. sim. Esperemos que sim, digo eu. Então, Então, Gonçalo, olha, foi ao mesmo aposto, tempo, então. aposto que há aqui muita gente que não conhece a ti, o Gonçalo, o, que é papá também, não é? E É o uma teu linda excelente menina, trabalho. Por isso eu obrigado. gostaria que tu pudesses fazer aqui uma mini apresentação, não em formato de currículo, mas que te apresentasse aqui à malta, pode Não, ser? que uma caneta. Ai, não é em formato de currículo. Eu agora que tinha aqui isto escrito. Não, deixa eu ver. Então, antes de mais, Carlos, obrigado pelo teu convite. Nós também nos conhecemos no digital recentemente, não é? Acho que foi neste meu movimento que tu me encontraste e mandaste uma mensagem e eu sempre que posso respondo, não é? E acho que trocamos uns áudios ainda, assim. Certo, Foi muito exatamente. bom. Então, quem é o Gonçalo? O Gonçalo é um jovem de 37 anos, uh, pai de uma linda menina e marido de uma linda mulher, que é a Vânia e a minha filha é a Noa, que despertou muito para este mundo da paternidade. Quando me tornei pai, na verdade, a minha mulher tem uma grande influência porque chegou ao pé de mim e disse assim: Olha, e vamos ter uma doula? E eu nem sabia o que era uma doula. Estamos a falar em 2022. Foi Eu giro, não é também. 2022, já são dois. Ah, E eu também não e sabia, confesso. pronto, e eu, não mesquites, eu não sabia o que era. E foi um processo tão bom que eu apaixonei-me pela área. Muito, muito quando pronto, o meu currículo. Eu sou engenheiro mecânico de base, mas comecei a trabalhar muito a área do desenvolvimento humano Uhum. desde 2014. As Ah, engrenagens estão todas ligadas, pelos vistos. sim, também foi 2014. Não, eu venho desde 2018 aqui a querer entender mais, porque a nível do desenvolvimento pessoal, a começar-me a ligar um pouco mais ao coaching, ao PNL, começar aqui a aplicar em mim, primeiramente aqui estes conhecimentos que vou adquirindo aqui e ali. Entretanto, escolhi um mentor e é através dele que tenho feito este caminho. Ahm, Só que nós decidimos coisas pelo caminho. E no meio deste caminho todo, já era pai, só que os relacionamentos pela pessoa que eu era, ou por quem eu ainda desconhecia que era, não vigavam muito, então eram muito passageiros e eu queria mudar isso na minha vida, em primeira mão. Então tentei-me descobrir melhor a mim próprio. É o melhor caminho. Também melhorei enquanto homem, logo melhorei enquanto pai, tornei-me um pouco mais consciente e as coisas começaram a fluir de outra forma. Então, e sabes como é que é isto do desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento humano? Quanto mais nós sabemos, mais entendemos que temos de trabalhar em nós e mais informação aparece e mais nós aplicamos e é quase assim um ciclo, não é? Então, tem sido isso, essa jornada que eu tenho feito, em que depois da pandemia eu decido que quero também trabalhar mais a minha espiritualidade. Imagina lá o que é que aconteceu. Conheci uma pessoa fantástica que já trabalhava no ramo, que é terapeuta holística, que faz os seus incensos que são maravilhosos naturais e que eu me apaixonei e que neste momento também vamos ser papás e que também foi apresentado assim, olha, vamos ter uma doula. E eu,
ok? Se é bom, olha, eu tomo, como se costuma dizer. E pronto. É bom, Aqui a muito história bom, sim. das cruzes. Mas olha, desculpa, eu interrompi-te. Tu ias aí no meio da Não, engenharia. muito natural. O que eu gosto mesmo é das engrenagens da mente. Portanto, é a analogia que eu faço e sempre fui muito mais ligado a pessoas do que na realidade à parte mecânica e descobri esta. O meu percurso também foi muito inicial, sim, muito ligado às espiritualidades já há algum tempo. Noutras coisas, não tanto religião, mas outro domínio. Uhum. E depois, obviamente, com o PNL, com o coaching, com a liderança, com vendas. E depois, quando fui pai, é que conheci o que, é, o que pode ser a sério um trabalho interno muito grande. Então, foi aí que eu entrei a fundo, muito com ferramentas como a constelação, que eu adoro e que estou a fazer formação. E apaixonei-me, acima de tudo, pelo momento do parto, da importância que o pai, que o homem pode e deve ter, e o impacto que isso traz nos nossos filhos e no mundo que está a chegar agora. E foi muito aí que eu fiquei, apaixonei-me Ok. muito esta palavra, pelo processo, e vi que muitas das coisas eu precisava de olhar para mim, cuidar, curar, para poder trazer mais leveza para a minha filha. E com este movimento todo e com o estudo, o momento do parto em si é muito importante. E o impacto que traz durante toda a gravidez e o pai, com a linguagem, com o conhecimento, pode ter um comportamento, mesmo dentro de todas as limitações, crenças, coisas que foram traumas, etc., que nós podemos trazer um bocadinho, entrar, estou a dizer um bocadinho, muita leveza Ao ao, momento. aos nossos filhos, mais leveza ao momento. Podemos ser um grande suporte para a nossa futura família, mas acima de tudo é um trabalho muito maior do que tudo isso, é um trabalho muito grande para nós, como homens, como pais, E filhas. aqui assenta o tema da nossa live, não é? Que é a transformação de homem em pai. É quando tudo à nossa volta muda para melhor, na minha opinião, com desafios e faz parte, com transformações e faz parte, não é? E, mas podemos estar mais preparados para isso, porque eu lembro-me no meu caso, quase há 8 anos, quando fui pai da Lara, foi muito assim uma onda de choque, porque eu caiu uma ficha no momento do parto, em que a Lara me é passada, e no momento que assenta no meu colo, abre os olhos, olha-me fixamente, não é? E aí eu entendi, olha, vai ser pai. É mesmo verdadeira, a coisa aconteceu. Sim, Ahm, e aquilo ficou-me a rebobinar na cabeça durante 2 dias, que foi os 2 dias precisamente do internato, em que depois vínhamos para casa e éramos só nós, não é? Então eu apercebi-me, na altura, pensar assim: epá, ninguém me ensinou a ser pai. Como é que eu vou fazer isto? O pai não tinha, não é? Não tinha a quem perguntar. E por um lado também é bom, eu vejo isto como o copo meio vazio, meio cheio, não é? Eu não tinha a quem perguntar, não tinha esse apoio, esse pilar, mas também não passei coisas negativas para eles. Neste caso, para elas, no caso. sim. Ahm, então aí também foi um stop, também foi um parar de padrões, não é? Ahm, e então aí eu acho que haver este acompanhamento, esta troca de informação, esta partilha, de pessoas com mais experiência, pelo menos para nos preparar melhor para a grande mudança que é no homem transformar-se em pai, e nós temos o privilégio de ser pais de meninas, que ainda é mais. Para nós, enche-nos o coração de uma forma. Não acredito que os meninos também, não desvalorizando. Epá, mas eu sinto-me tão, tão amado cada vez que eu vejo o sorriso da minha filha. É incrível. E agora vou ter que multiplicar este amor, porque não se divide.
não é? Multiplica-se. Então eu estou completamente deslumbrado com isto da paternidade e o que me fez também envergar mais neste momento para esta área, para despertar esta consciência em cada vez mais pessoas. E é muito bom. ah, eu acredito vivamente, mesmo que, que nós, alguns homens, tenham mais dificuldade em expressar aquilo que estejam a sentir. Eu acredito vivamente que hajam cada vez mais pais a fazer um trabalho interno e quando nós dizemos que é muito bom, há para muitos homens que é um susto, porque nós temos muitas coisas guardadas em nós, inconscientemente, que quando nasce um filho, aquela informação vem toda e pode ser muito desafiante. Não há uma estrutura, nós não fomos treinados sequer para ter uma estrutura emocional de dizer o que é que sabemos, o que é que sentimos, não é? Para nós, o verbalizar o que é que sentimos é uma coisa recente e os que verbalizam o que é que sentem são julgados por sentirem muito, não é? E, Sem dúvida. e, há, e há aqui muito uma coisa que eu acho importante desmistificar, não sei, há aqui pais e futuros pais e quem ainda pensa no futuro ser pai, quando nós falamos de paternidade e quando falamos disso, nós não vamos, e eu aprendi muito isso, porque eu neste caminho eu dei-me conta que não, quando eu me tornei pai em 2020, não é? E tu já és pai com mais experiência, Desde ah, 2016, sim. mas agora com mais consciência, onde é que estão os grupos de homens para falar sobre paternidade ou que desafios é que estás a falar? Porque uma coisa é entre mulheres já existia isto há muito tempo lá atrás, ok? Isto quando nós falamos de reunir homens, ok, com toda a intenção que existe, é sempre bom reunir e há uma grande partida entre homens, ok, em alguns contextos podemos falar de outras coisas que é o masculino mais tóxico, mas em todo o caso tudo é um processo, nem é tóxico, nem é o que é. Mas Uhum. neste caso, a paternidade é um grupo de homens que se junte, que fale do que é que está a acontecer. E eu, durante o meu processo de tornar-me pai, andei à procura desses grupos cá e não encontrava. Não encontrava e não encontrei. Até começar a encontrar no Brasil. E Ok. comecei-me a ter grupos de homens, porque digo sempre isto, né? Mas vou repetir, há a grávida de Lisboa, do Porto, o grupo de grávidas de todos os países, de todos os anos, vais procurar um grupo de homens e não há. E é diferente homem falar para homem, a partilhar com homem, do que uma mulher a partilhar uma informação sensível com um homem. É muito melhor entre homens. Olha, e mesmo Tem na outro. minha experiência que tenho tido agora no acompanhamento das sessões do, do pré e do pós-parto, não é? Isto tudo está disponibilizado pelo Sistema Nacional de Saúde. Eu noto que às vezes eu estou lá, estás a ver, e a conversa é muito direcionada para a mulher e para aquilo que ela está a sentir e a parte que está a passar. E eu acho que aqui a parte do acompanhamento do pai, a todos os níveis também, não é? Porque o pai vai ser um pilar. E eu gosto muito de separar. O pai não está lá para ajudar a companheira, a mãe. Está lá para apoiar. Nós não estamos a ajudar. Ou seja, nós somos parte integrante daquilo que Uhum. está a acontecer, não é? Não somos uma ajuda que tipo, passou por ali e ajudou. Não, somos parte integrante daquilo que vai acontecer dentro da sala do parto. E essa direção, ah, aquilo que está institucionalizado e que já é excelente, é melhor do que nada, mas ainda está muito arcaico nessa parte. Sim, sim, porque é assim, e tu disseste uma coisa muito boa, que é quando nós dizemos eu vou ajudar, assume-se que a outra parte é que tem que fazer as coisas, não é? Claro que nós não vamos parir, nós os homens, mas se nós soubermos tudo o que está a acontecer durante todo o processo, acreditem que nós como homens ficamos muito mais tranquilos, muito mais serenos,
e essa serenidade e tranquilidade inconscientemente passa para a mulher e para a criança e que faz com que o trabalho de parto evolua. Porque tu tocaste num ponto muito importante e às vezes eu falo com os homens que dizem assim, eu só senti ser pai e tu vais dar a esse encontro, não é? Porque a tua consciência agora é diferente quando foi lá atrás, Sem com a tua dúvida. primeira filha. E tu vais dar-te conta, já sendo pai, a forma como tu vais olhar para a tua filha, agora quando ela nascer, tu vais olhar e vais dizer assim, estou muito mais preparado. Porque eu fiz um processo contínuo em que eu me questionei, em que eu olhei para o processo, em que eu olhei para a minha filha e para a minha mulher, o que é que estava a acontecer com elas, mas também o que estava a acontecer comigo. Eu verbalizei coisas com a minha filha já dentro da barriga, porque agora tenho outra consciência da importância que isso tem, de tudo que eu digo à mãe, porque o que acontece, isto é muito subtil, não é? Tu estavas a falar por causa da espiritualidade e do painel. Nós homens podemos trazer isto tudo muito para o racional, não é? É assim, é Exatamente. o parto, mas eu acho que tu te muniz de ferramentas, tu estás no, os homens não pensam no parto até estarem lá. Quando estão lá e que aquilo começa a dar para o torto e não estás a perceber nada do que é que está a acontecer e não podes fazer nada porque tu não É sabes, uma tu é, impotência enorme, não é? é, é uma impotência. É, veja a tua mulher e vou usar isto, porque a maior parte de muita gente não faz um processo integrativo que é tudo, com todo o respeito dos médicos, tem muito conhecimento, mas melhor que o corpo da mulher é a mulher que percebe, a própria mulher. Sem E dúvida. é tudo o que o médico diz, é amém. Não, podes questionar. E Então, mas eu porquê? estou a sentir isto. Não é? Na Irlanda, não, há um curso que eu estou a tirar que é Gentle Birth, que eles até questionam, não fazem eco, em alguns momentos, e dizem: diga-me como é que está o seu filho e a sua filha. Diga-me, não é vamos ver aqui a eco o que é que está a acontecer. As mães têm um sentido apuradíssimo que conseguem. Agora diz assim: estás a ser lunático, não é necessário fazer eco. Não, eu não estou a dizer que não é necessário. Pode ser necessário. Mas depois também há quem faça ecos todos os meses, não criticando, não julgando, porque o que é no inconsciente? Vamos ver se está tudo bem. Uhum. Se estás a ver se está tudo bem, tens medo que esteja mal, Tal e qual. não é? E o receio que tu estás a passar para a tua criança é segurança ou insegurança? Quando nós dizemos isso de nós estarmos a um grupo de partilhas, é questionar, não é estar a dizer faz assim ou faz aquilo outro, porque cada um, eu como pai, tu como pai, o Zé Manela, o Ricardo Jorge ou o Manel Augusto, sabem o que fazer. Mas se tu estiveres num grupo, olha, falaram naquilo naquela altura, tu em piloto automático tu fazes uma coisa que eu É um viste, que outro match. pai nada, um determinado momento fez. Por isso é que eu acho que é super rico estás num grupo em que tu partilhes não só, não só o desafio de ser pai, mas o que é esta questão de ser homem. Porque antes de tu seres pai, és homem. Mas às vezes tu chegas a homem num estado em que a tua criança foi esmiufrada, não foi atendida, não foi ouvida, É reprimida. não é? Sim. Sem dúvida. Claro, quem é que, eu vou-te perguntar a ti que tu já ouviste isso, não é? Que é a reação que nós temos com os nossos filhos. Se nós estivermos irritados com eles, eles só nos estão a mostrar alguma coisa que não está bem em nós. Tu achas que é todos os homens que olham? Não, eu estou. E é isto Eu, eu é que que eu sei. sinto. A responsabilidade é desta criança, não é nada desta. Quem tem uma inteligência emocional ou quem deve ter um suporte emocional temos de ser nós, não são eles. Eles são demasiado novos para. Quando a gente diz que está cheio de mãe, eu fico assim de olhos, eu entendo. Ai, Uhum. tantas mães, tem isto, tem aquilo. Não é uma defesa, eles estão a reagir. Nós só estamos a olhar para aquilo que quando nós éramos bem pequenos não nos lembramos, mas ficou gravado. Sem dúvida. Tudo tem uma sequência. E tudo vem porque alguma coisa aconteceu. Não, não tem como. É assim que nós funcionamos enquanto ser humano. E é assim que o E eu agora cérebro liga as peças. vou-te perguntar, não é que isto é uma conversa deste lado também, vou-te perguntar a Claro, ti. Quer dizer, não estás te à fizeste vontade. pergunta, em todo o caso, ah, o que é que tu sentes em relação ao que tu estás a fazer agora
Não é? Há bocadinho partilhaste comigo aquele instante quando a tua filha nasceu, quando tu olhaste e tu, e há muitos homens que partilham, agora é que eu me sinto pai. Ok, mas agora neste momento consegues sentir mais este processo integrativo de que sem dúvida. já te sentes mais pai mesmo estando na barriga? Sim, E o que é que sem foi dúvida. diferente para tu sentires isso? Primeiro eu acho que é a consciência, não é? E depois sempre a entender que eu quero estar a acompanhar, eu quero estar presente, muito mais do que conseguir estar com a Lara a nível profissional. Não ver a minha filha aqui a crescer pelo WhatsApp como vi anteriormente, não é? Porque muitas das vezes eu chegava a casa à 1 da manhã, 1h30, porque só conseguia chegar àquela hora, trabalhar na restauração na altura, e eu via a minha filha a crescer na horizontal. Olha como nós estamos assim na live, estás a ver? Ah, e eu disse, pá, isto faz-me uma confusão imensa. Por um lado era bom para a mãe, porque não tinha que se levantar para lhe dar aquele biberon da noite, porque eu esperava que ela acordasse por volta das 2, dava-lhe o biberon, para depois ela continuar na soneca dela e eu ir dormir também. Ah, mas eu senti-me que faltava ali qualquer coisa, entendes? E neste momento eu consigo estar a acompanhar a gravidez de uma forma completamente diferente, estar a participar nas sessões de parto. Não faltei em nenhuma consulta com a doula, aqui o acompanhamento que a Madalena nos faz, que é incrível. Conseguimos ter uma ligação completamente diferente e entender todos os termos um por um, o que é que significa, o que fazer, o que não fazer. Ahm, e hoje já estamos aqui 2 semanas. Eu sinto, olha, só falta mesmo ela estar cá fora, porque de resto eu sinto-me completamente preparado para abraçar a paternidade pela segunda vez. Eu acho que houve aqui a consciência foi tomada e agora as ações para dos processos que são precisos. Claro que não há receitas perfeitas, não é? Mas, Cada criança é uma criança. Não vamos conseguir prever tudo e mais alguma coisa, mas podemos estar mais. Não estamos prontos, como se diz, mas estamos preparados para o que poder enviar. eu acho que isso é uma chave, não é? Que é nós prontos nunca vamos estar. Nunca ninguém vai estar. Nós não fazemos ainda muito ideia do que é que. Desculpa, que isto aqui saiu. Vem-me aqui os comentários para a frente. Estás a ver? Lá estás tu a ver os comentários. Mas Não, eu tenho estado aqui a acompanhar e o pessoal só vai aderindo. não, eu Olha, estava. Eu, eu ia aproveitar para pedir ao pessoal para partilhar aqui a live com 2 ou 3 pessoas que sabem que são pais, porque pode fazer a diferença para eles, ou que vão ser pais. Se calhar estar aqui numa conversa e entender que existe um grupo onde possam partilhar e também fazer questões e tudo mais, pode fazer a diferença em alguma família. Por isso, era aquilo que eu vos pedia, e com gratidão, para poderem partilhar esta live, está bem? façam, façam isso quem estiver aqui por causa de partilhar com duas ou 10 pessoas. Às vezes é difícil e é giro. Uma vez vi o Pianja dizer uma coisa muito engraçada que é se for uma mulher a mandar um vídeo para o marido a dizer vê isto, lá vem mais um vídeo. Depende, não é? Não é sempre assim. Mas se for um homem a dizer, olha, toma lá isto que isto é bom para ti, e dele ir lá ver, porque era aquilo que eu estavas a dizer e é muito importante. Uso muito a palavra muito importante, porque nós nunca vamos estar prontos. Se nós quisermos estar prontos, procurar esse nível de perfeição, não existe. Não é? Assim, tu pões um nível de exigência tão grande de perfeição e os nossos filhos exatamente, hum, querem exatamente a ti como pai e a mim como pai. Exatamente como nós somos, com defeitos, com virtudes, porque somos os pais que os nossos filhos pediram. Sem dúvida. Eu Sim, continuar a batalhar nisso, eis sim, os teus filhos pediram para tu seres pai tal e qual como és, e com todas as virtudes e todos os defeitos que tu tens, e tu és mais do que suficiente para o teu filho. Às vezes há muito esta exigência para as mulheres, ok? Mas eu acredito
e isso existe. Há cada vez mais homens com este nível, com esta capacidade. Depois já tudo. No outro dia fiz uma banda desenhada que eu queria começar às vezes, e foi uma coisa desde o início, que é quando a criança está na barriga da mãe, as pessoas chegam, ai, estás tão bonita, tu como é que estás, papai? Estou bem. Quando o bebê nasce, ai, está tão lindo o bebê. Já não perguntam nada à mulher, ou precisa de alguma coisa, vá pontualmente, e o homem é completamente ignorado. E mesmo há esta carga mental muito forte para a mulher, porque este dom de cuidar, de amamentar, é divino, é inqualificável. E neste fim de semana estava a falar com uma pessoa sobre. Estava a falar com uma pessoa sobre amamentação e ela estava deliciada a dizer que é um momento único, é um momento especial, é um momento de ligação. Nós aqui tivemos um grande, grande desafio com a amamentação, mas acabamos por. Acho, acho não, acho que tu, nunca partilhei isto contigo. Nós fizemos no primeiro mês, vivíamos em Coimbra, fizemos 3.000 quilómetros durante o primeiro mês, porque a Vânia fazia tratamento nos seios para poder amamentar, porque tinha vindo até chegar exatamente a um Hum, mês e hum, terem descoberto boa. Isto às vezes é importante, porque os homens, se tiverem este conhecimento, e foi numa roda de homens que se falou da laserterapia, que é por causa da amamentação, ok. por causa da laceração, por causa de algum ponto no nascimento e mesmo da cesariana das cicatrizes. Há muitas mulheres que não sabem isto Eu também não e sabia. pronto, se houver alguma questão na amamentação, pronto, eu estou a dizer isto porque depois tornei-me expert em amamentação. A necessidade é isto que eu toco. Nós, às vezes, nós acabamos por despertar a curiosidade para o homem saber. Porque o homem não precisa de saber tudo, não é isso. Não é trazer essa carga, não é? Porque também depois há o trabalho, há tudo o que possas fazer. Sim, Mas se tu souberes um pequeno conceito sobre essa área, estás a ver? Nós estamos aqui entre homens e estamos a falar nisso. E foi num grupo de homens que nós falamos da leisoterapia e falamos por causa de há crianças que nascem com o freio da língua por baixo curto e ok. a Noa tinha o freio Já e, ouvi falar e disso, mas foi por causa da terapia da fala. uhum, é uma consequência que não fazes a amamentação, fazes o exercício é curto, não é detectado e depois vai afetar a linguagem no futuro por causa do freio. Depois tem que haver Ok. uma intervenção e há ortodontistas, não é? Que fazem essa avaliação e nós conseguimos um mês depois só, Hum, hum, foi um mês na área de viagens para fazer laser, que era para fazer a cura e não ir à causa. Andávamos atrás da causa e foi claro. exatamente quando teve um mês que fomos a uma dentista, fez um pequeno corte, nem teve, não teve sedativo, não houve, e ela fez-lhe um cortezinho pequenino, foi para a mama e a Vânia disse que notou logo uma diferença brutal. E isto foi num grupo de homens no Brasil que eles já faziam isso lá. Eles partilharam, eu partilhei o Sim, que a é que nível estava a de medicina acontecer. dentária, eles lá são expert e estão anos de luz à frente. Eu trabalhei E, 2 anos e meio, ou quase 3, na área, ahm, e todas as pessoas que estavam à frente das clínicas eram, ou já tinham trabalhado no Brasil, ou eram brasileiros, e eles estão a anos de luz. Olha, e fico muito grato em saber essa dica, porque pode fazer a diferença no futuro. Ahm, Porque estamos a falar da alimentação e proveniente da mãe, que é a mais importante. Olha, no outro dia sim, também partilharam relativamente aqui eu acho que também pode cruzar essa informação e pode ser importante, que é sobre, no caso de cesariana, quando a mãe está no recobro, não é? Não pode amamentar o filho, não é? Ou a filha. E cabe ao pai esse papel de dar a primeira viverão. refeição.
o biberon. O biberon que se não se deve dar o biberon. Deve-se dar ou com uma colherzinha ou com um copo, metendo o dedinho dentro da boca para simular uh, que é, que é o mamilo, para que ele comece, tendencialmente, né, tem o instinto já de ir sugar e devagarinho com uma seringa ou com um copinho ir deitando o leite para saciar naquela primeira hora, hora e meia que a mãe está ali no recobro. Uhum. Isso é essencial, porque há umas coisas próprias, né, por causa de fazer, às vezes, mesmo nós no hospital perguntaram-nos logo, e a Vânia não foi cesariana, se queríamos dar suplemento por causa da amamentação. Portanto, se os pais não têm isto muito bem alinhado, mas está aí para a amamentação. É importante tomar uma decisão tranquila entre o casal, o que é que querem fazer, isso é importantíssimo. Claro que sim. Seja amamentar 100%, seja se não tiver a correr bem, passar para o biberon ou passar logo para o biberon. Isso é uma decisão Casal. de, de casal. E aproveito para dizer uma que eu adorei e que ouvi uma vez, quando disserem que a mulher não tem leite, isso é tanga. Tem tudo a ver com a parte emocional, não venham cá dizer por causa de não dá produção de leite em África, tem menos capacidade de alimentação, muita gente, e as pessoas, as mulheres africanas não deixam de amamentar a criança. E é das poucas coisas que têm para a criança. Portanto, a mulher tem mais do que a capacidade de amamentar. É uma decisão por causa do leite secar ou o leite não é bom. São tangas. Isso é tudo tanga. Isso é tudo um mercado que podem vir dizer, é tudo uma opção. Às vezes é bom ficar isto bem claro. E a malta E que nós está aqui sabemos, a entrar que não está a entender o teor da conversa. Sim, são dois pais é que claro, estão a falar sobre parentalidade, paternidade e amamentação, está bem? Está tudo certo, sim, porque se não soubermos isso, a nossa companheira, a nossa mulher agradece que nós saibamos, não é? sem Uma dúvida. vez vi um vídeo que foi muito bom porque o pai acorda, claro que não está a amamentar, mas chega ao pé da mulher e encosta-se nas costas para ela ficar mais direitinha para ela poder estar a amamentar. Isto são pormenores, mas são por maiores, faz toda a Lá diferença está. Nós estamos a ajudar, estamos a apoiar. Aham. E dá esse suporte, é só aquele encosto e faz toda a diferença na amamentação e nesse suporte à criança. Tu tinhas feito uma pergunta inicial que eu agora comecei com a amamentação, que é uma coisa sensível, porque as pessoas não se dão conta, e nós já falamos sobre isso, por causa da rede de apoio, que ai, coitadinho, ele está cheio de fome, mas tu não és capaz de dar mama, atenção com as pessoas que se rodeiam, ok? Quando se tornam pais. Escolham muito bem aquilo. Claro que às vezes um pai ou uma mãe pode ser um pai, um avô ou uma avó, mas é necessário filtro. Já aconteceu num casal que eu e a Vânia acompanhamos em pós-parto, que a mãe da mulher foi completamente destrutiva. Tá? A criança tem muito mimo, dão cola mais, dão isto, dão aquilo, existe muito boa intenção. Se não existe um limite, pode se tornar muito complicado. Isto tem que ser o casal, isto são questões que às vezes o casal não pensa, mas no pós-parto tem um impacto, assim, uma coisa que pode ser tanto down como pode ser uma coisa que te traga para cima, não é? Tu tens doula e nós, as primeiras pessoas que tiveram connosco depois da Noa nascer foi a doula e a enfermeira parteira, porque falávamos a mesma Mesma linguagem, língua. sabíamos o que era mais importante. Acabamos por falar com os nossos pais e dizer, olha, estamos na altura do Covid, também era a altura do Covid. Nós Uhum. vamos perceber ahm, quando é que vai ser o momento, e há bem pouco tempo, não é? Tive com o Coenda, estava aqui a falar com ele, e ele disse perceber os sinais da criança, dizer quando é que está disponível para receber mais gente em casa. Eu acho que isso é muito E eu, importante. de criar esse limite, Uhum. com todo o carinho, eu vou dizer isto. Se tiver aí alguém que tenha um amigo que vai ser pai ou mãe, quando forem visitar, perguntem, não é? E o melhor presente que podem levar é comida.
Um A pós-parto, marmita. a marmita, ok? Isso é o melhor que podem fazer. Por acaso, pegando nisso que tu estás a dizer, ahm, eu não sei se ela está a ver a live, se não, mas eu tive uma grande amiga minha que, uma das minhas melhores amigas, ela foi mãe, está a fazer um mês, entretanto. Ahm, E eu não fui visitar. Não fui visitar porque eu agora estou a morar numa cidade e ela está noutra também. Mas sabes que sempre que eu vou lá para ir buscar a Lara, para o fim de semana, eu acho que estou a ser invasivo. E embora ela já tenha dito que estão à vontade para passar quando quiserem, epá, não, eu acho que seja um momento para ele estar a desfrutar. Tem família, tem com o bebê e com o companheiro e com a irmã do bebê. Ali, deles a criar os primeiros laços, os cheiros, os sons, e tudo em tranquilidade. Eu pelo menos eu sinto isto. Por isso é que ainda não fui visitar e ainda não me senti confortável para ir invadir o espaço deles, não é? Sim, por mais que se diga que podem vir, é difícil de imaginar. Pode-te dizer com todo o carinho para tu ires. E naquele momento não se está a sentir confortável com alguma coisa que está a acontecer. A mulher e o casal, primeiro, ainda está a tentar perceber os sinais da criança, que não vem com manual, não é? Não fazem a mínima ideia do que está ali a acontecer. Depois estão-se a reorganizar em termos familiares. Como é que está a relação, como é que está, às vezes já tem um segundo filho, como é que estão as coisas, como é que não estão, e depois receber visitas. Há pessoal que está constantemente a receber visitas. Isso é uma invasão do espaço da criança, tipo assim, do Deixa-me aqui território. perguntar à malta, o que é que vocês acham? O pessoal que está aqui a assistir e o pessoal que já é pai, já é mãe. Na altura que tiveram o vosso filho, vocês receberam logo visitas em casa, no hospital? Foi agradável? Não foi agradável? Partilhem lá connosco para nós também aqui medirmos mais ou menos com os vossos testemunhos, está bem? Vão partilhando, nem que seja a pôr Sim. o sinal do dedo de cima Sim, se foi para fixe, baixo. para baixo se não foi. Vão dando os vossos feedbacks à medida que também se sentirem confortáveis. E isto é tipo na igreja. Ou dizem agora, ou calam-se para sempre também. Podem ir falando, podem ir Estou a falando brincar, aqui estou a entre brincar. eles. Claro. Olha, Ah, deixa-me aqui, não querendo fugir aqui também muito desta parte daquilo que é a rede de apoio, e tu estavas a pegar num ponto que é muito importante, que é tragam comida. Porque normalmente, e eu tive feedback de uma mãe solteira, pela razão que foi o que foi, que ela na altura partilhou comigo que uma das maiores dificuldades dela, porque o bebê dela era também bastante needy, precisava de qualquer coisa que ela não tivesse, e porque eram só os dois, acredito eu, que quando não estava, ele entrava completamente em convulsão, choro compulsivo. Ela disse que até tomar banho tinha dificuldade, porque tinha de estar em constante 24 por 24 com o bebê. E eu, é, eu nem quero, não é, eu não quero. Esta realidade acontece, não é? E tu sabes. sim, cada E, vez mais, infelizmente. sim, e o facto de poder ter o suporte de alguém, eu digo isto porque tenho uma realidade em casa, não é? Com a Vânia, quando há o suporte pós-parto. Ah, acontece muitas vezes que as mulheres não procuram uma doula e então no primeiro filho acontece muito. Na segunda viagem, Uhum. se não tiver tanta consciência, que procuram uma doula, porque percebem que foi um processo tão intenso, mesmo eu e a Vânia, quando falamos no segundo filho, que vamos falando, ahm, falamos em ter doula, novamente, porque nós estamos numa fase diferente da nossa vida. Isto para dizer o quê? Às vezes acontece, estava a dizer nesse caso, não consegui tomar banho. A velha chega, às vezes, a casa de uma mulher que acompanha, e quando ela chega, as mulheres começam-se a chorar. Não, é tal
a necessidade de um abraço feminino não é por acaso que dizem para criar uma criança é preciso uma aldeia. Imaginem o peso que é para uma pessoa só. E o poder de ter o suporte de alguém que chega a casa e diga assim: olha, fica aqui, ele pode ficar a chorar, mas tu podes ir tranquilo a tomar banho. O valor que tem um banho, Ai, o sorte. valor que tem uma, uma massagem, o valor que tem uma boa marmita, em que tu estás ali, mal comes, estás a dormir mal, mas chega-te pá, uma comida saudável, uma comida quentinha, um mimo, não é? Não é? Nós estamos a cuidar e sermos naquele momento cuidados, Sem dúvida. por pouco não, que seja, às vezes, há aqui esta, eu meto-me, agora estou a esta distância enorme, não é? Mas conseguir ter pais que tenham esta consciência de dizer o que é que tu precisas que eu faça, queres que eu vá e que esteja, porque às vezes é tão invasivo que está-se num momento tão frágil que se deixa tudo. E deixa-se tudo e fica-se emocionalmente muito mal. E a criança sente tudo. Quando nós dizemos uma das coisas que desde bem cedo foi verbalizar com a Noa tudo. Olha, os pais estão mais cansados, mas mesmo pequenina, verbalizar tudo. Eles têm sensibilidade, eles têm o nosso cheiro, eles captam as entranhas, eles captam aquilo que não é dito. Tudo, tudo, tudo. Eles captam tudo desde bem cedo. E isso é essencial ser dito e verbalizado. E voltando a esse tempo, é preciso muita coragem para, para poder criar um filho, às vezes sem rede. É, eu direi a esta distância que é desumana. Eu acho que não, que acredito, às vezes, acredito que uma pessoa amiga, que alguém alinhado com alguém alinhado com essa pessoa possa ser um suporte essencial. E acredito que hajam anjos, mesmo não existindo o companheiro, Uhum. existam amigos, alguém que surja na vida que Apoiar. possa dar esse. Sem dúvida. Acredito mesmo nisso. Olha, e diz-me uma coisa, nós tivemos feedback aqui sobre a parte das visitas e tudo mais, mas está tudo certo, não há problema nenhum. Está Deixa-me perguntar. está tudo tímido. Estão a fazer 30 coisas e meio, entretanto ligaram o telemóvel e perceberam que estão aqui a falar sobre parentalidade e paternidade e então vieram cá perceber o que é que estava a acontecer. Então, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta que entretanto tenho aqui nas minhas notas. Tu lembras-te quando descobriste que ias ser pai? Se eu me lembro, lembro, lembro. E até pedi à minha mulher para me dizer. Não ser ela a primeira a ver e ela acabou por ver e veio emocionada, mas lembro, Olha, o Rui foi. está a dizer que não se ouve. Não se ouve o quê, Rui? Não A nossa sei houve quem. conversa? Eu ouço-te bem a ti Eu também te e tu a mim. ouço bem a ti. Está top. Deixa eu O ver. Rui, O o Rui Carlos. e eu, O o Carlos Carlos. não se ouve. Há bocadinho houve mas ouve-se bem agora. Há bocadinho houve uma pequena quebra de som, mas agora está ok. Confirmem lá. Espera Está aí. tá, tá, a ouvir, tá a ouvir bem. Pode ser dos fones também. Por acaso está-se a ouvir bem. Eu aqui Se puderem também dizer aí, pode-se. ouve-se baixinho. Por Ouve-se acaso está fixe. baixinho. Eu vou Estou usar só aqui a o meu tentar. humor. É só aumentar o som. Está bem? É só aumentar um bocadinho. Eu também. Agora bloqueou o teu. Eu estou aqui, só vou desligar o auricular. Para ver se é mesmo. Ouve-se baixinho. Desligou? Está ok. Para mim está. Consigo te ouvir bem. Chegou? Vê lá, um, dois, sensação. Um, dois, Está bom? experiência. Som, experiência. Está ok. Para mim está ok. Se alguém puder dar o feedback, eu consigo te ouvir muito bem. É só porque o som Vamos aqui ver. me dispersa muito. Mas para mim está tudo certo, não há problema nenhum também.
Mas consegues-me ouvir bem. Só se quiseres tentar voltar a ligar para ver se está fixe, assim. Melhorou. Melhor. Então vai, continuemos. Estava-te a perguntar Ótimo. sobre a altura que tu soubeste que ias ser pai e tinhas Sim. pedido à Vânia e eu depois não percebi porque entretanto Não, interrompei-me por estava a assunto. dizer à Vânia, quando ela fizesse o teste, uh, pronto, disse para ela ir fazer e disse, depois vemos os dois. Mas era tal, tanta à vontade dela ver, que viu, e quando me mostrou foi muito especial. Foi, uh, é uma alegria imensa, também foi um sentimento misto, porque nós sabemos no dia 10, no dia 13 fechou tudo por causa da pandemia. Ou seja, foi assim, há uma expansão, não é? Que tu queres espalhar, não vais, não é? Porque é recente espalhar com o mundo, Hum. depois e agora? Mas foi muito bom para começar a trabalhar, sabes? Começar a perceber e agora? O que é que isto é? Vou ser pai, mas o que é que, o que é esta estrutura, não é? Eu na altura não pensava, nós colocamos aqui o tema do homem, não é? Porque antes de nós sermos o que quer que sejamos, somos homens, não é? E às vezes nós se tornamos os homens com muitas feridas da nossa infância. E o Rui, um, uma das necessidades que eu tive, foi começar a trabalhar muito esta minha parte. Isto cortou um bocadinho. Está aí a dar. Alô? Alô? Estás aí, Carlos? Está aqui um segundo, que isto está aqui cansativo. Do lado de lá. Conseguem-me ouvir bem? Já voltei, já estou Já. aqui, desculpa. Recebi aqui uma cena qualquer no telefone e entretanto isto bloqueou tudo. Isso parou. É o Ok. Instagram não foi das suas, mas nós continuamos firme, Firmes, firmes e fortes. tudo certo. Estava a dizer, não é? Quando eu soube que ia ser pai, foi todo um processo muito intenso, porque foi aí que realmente eu comecei a sentir o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano no corpo, ok? É. Porque é quando tu estás mesmo envolvido, que tudo que tu passaste, isto está provado como criança, o que o teu pai te passou, o que é que a tua mãe te passou na gravidez, que vem à tona. Tu começas a sentir muita coisa inconscientemente que tu nem das conta. E eu não sabia muito bem o que estava a acontecer e foi, desde que eu soube que ia ser pai, sinto que entrei num maior processo de conhecimento interno meu. Ou seja, não é por acaso que estou nesta área da paternidade, porque existem processos muito intensos quando isto acontece, não é? Que não é só com a mulher, é com o homem. E é tão intenso que muitos homens não têm, não se permitem estar aqui e cuidar do estar aqui. E sim, vão-se embora. Não julgando, mas isto acontece muito porque não sabem o que é que está a acontecer. Não foram nunca falados sobre isto, nunca foram ensinados a sentir, nunca foram ensinados, se calhar, a dizer que agora tens que assumir as tuas responsabilidades, tens de ser homem. Às vezes há um corte muito grande de criança para o homem, não há aquela transição que às vezes é muito difícil. Como havia E antigamente as tribos, não era? Em que ah, iam para o mato com os adultos, não é? E eram de lado deixados, para depois conseguirem regressar à aldeia. E depois era celebrada quem regressava à aldeia, ou seja, ficava lá a criança e quem vinha era o homem. E depois era celebrado a maturidade daquele menino que entretanto se tornou homem. Isso foi um pois, mas ritual que se perdeu. é isso. Eu, ainda esta semana estive a falar, pronto, já fiz alguns trabalhos de
Sagrado Masculino com o Rui Estrela e com o José Pinto, estava a falar com o Nuno. A mulher tem isso muito, e esta semana, sim, hoje e ontem, um, ontem não, no final da semana passada estava a falar isso e não existe um ritual que marca a diferença de menino para homem ou de jovem para homem. Não há. Há tribos que faziam, claro que isto é num limite, mas que libertavam, era como tu estavas a dizer, em zonas perigosas, mas com resguardo os adultos para eles terem medo e receio por causa de poderem ser atacados ou não. Havia crianças por causa da dor, não até à morte, mas com as formigas vermelhas por causa de picarem para sentirem do que é esta falta de um período. Exato, é isso É mesmo. mesmo isso, Rui. Nós, Concordo. nós nas mulheres tem isso muito bem vincado, não é? E também muitas das vezes o conhecimento é desvalorizado por algumas mães, mas aquele ritual está, é físico, existe uma marca. E existem tribos que penduravam os homens com marcas na zona, na pele, na zona do mamilo, mas é só para marcar uma passagem. E isso não existe. Já vão à ideia de alguns trabalhos que se possa fazer isso, mas é um limiar de dor que é importante fazer desta A passagem para o transição. homem. Nós não. Sim, nós acontece muito desta proteção materna. Está aqui o Rui, um abraço para os Ruis, estão aqui os Ruis, Uhum. que são amigos que tiveram em retiros e que nós, não é? Esta necessidade de procurar do masculino saudável, da Uhum. consciência, do que é que tu és como homem antes de tudo. Aqui Tenho aqui uma o pergunta. Rui Oliveira diz: vocês sentem que ser pai pode ser o ritual equivalente para o homem? Eu acho que em certa parte é. Na minha experiência pessoal, foi. Eu senti que quem saiu daquela sala de parto não foi a mesma pessoa que entrou. Na altura, há 8 anos com a Lara e certamente com a Mar, desta vez também vai ser a mesma coisa. Ahm, já idealizando mais ou menos, e nós temos essa tendência, né? A planear e a racionalizar como é que as coisas vão decorrer, mas eu sinto que também vai acontecer o mesmo. Vai entrar lá uma pessoa e vai sair outra porque hum, não dá para ser. Quando tu estás ali, existe um momento, não é à toa que se diz que se vai dar à luz, não é? Eu acho que tenho isso muito bem presente e fiquei muito emocionado quando tu partilhaste o teu testemunho lá, quando foi a live com o Coisa, porque fez-me todo o sentido. Naquele ritual que está ali a acontecer, tu não podes vir lá a uma pessoa igual. É tal e qual isso, Rui. Entrou um menino e saiu um homem, sem dúvida. Sim, eu acho que é só que é esta questão, não é? Nós é um movimento que somos empurrados e aquilo acontece de uma forma instantânea, não é? Não é um progresso que nos vem vindo a acontecer até, não é? Claro que as coisas vão evoluindo, mas lá atrás colocam-te num lugar de homem, mesmo que tu tenhas responsabilidade, que tu tenhas o trabalho, não é? Antigamente era tudo muito rápido, o ir para a guerra, o ir para um movimento muito forte que Uhum. existia mais tribal que te obrigava a estar nessa posição. Agora, se calhar, o ter que assumir esta responsabilidade de uma vida que vem connosco, não é? Que depende também de nós, da nossa responsabilidade, é este salto de fé que nós ficamos assim, e agora, não é? E agora? O que é que nós fazemos neste lugar de homem? Mas é impactante. Eu senti isso no momento do parto, que é agora senti no parto que isto é um poço de amor, não é? E agora isto ser depende de mim. Isto não é só eu. Não... Antes podia fazer o que bem entendesse responsabilidade minha. Agora também é responsabilidade minha, sim, mas a minha É responsabilidade crescido, entra no campo de afetar a criança, não é? sem dúvida. Mas sim, grande questão, e acho que sim, que muita.
Por isso é que se fazia isso antes, para dar espaço, ainda havia o suporte do pai. Agora não, tu tornas-te pai e há muita gente que se assusta e se vai embora. Sem dúvida. E eu acredito que é muitas das vezes também por medo. Desinformação é um ponto, claro, e o outro é o medo. É aquela linha que tu tens que passar e que muitos não passam, porque é o medo e o medo tem essa função. Ou te paralisa, ou faz-te agir, ou dá-te para fugir, não é? Fuga, luta ou paralisação. Então, há quem escolha que o caminho é. Aqui o Rui Oliveira pergunta: e se o homem não assistir ao parto? Queres responder tu? Posso responder. Eu acho, bem, o meu pai não assistiu ao meu parto e conheceu-me um mês depois. Um, e eu olhando, eu acho que eu estou a olhar, estou a pensar em mim. O facto de não estar naquele momento, depois depende de homem para homem. Não há uma fórmula mágica de se sentir mais homem. Tem tudo a ver depois com a personalidade de cada um e de assumir aquela responsabilidade e o sentimento que tem naquele momento. Para nós fez sentido assim porque tivemos naquele momento que é marcante, que é impactante, que é um nascimento. Eu não sei falar do que é um homem receber a criança em casa e não ver o nascimento. Acho que não sei se o impacto é o mesmo ou se pode ser o mesmo a partir do momento em que o recebe nos braços e diz assim: Olha, esta criança depende de mim. O impacto pode ser exatamente igual ou não. Eu acho que não há uma forma linear nisto. Acho que não é uma excelente pergunta. Eu não consigo responder nessa questão porque eu não estive nesse lugar. Mas acredito que em muitos casos isso possa acontecer porque é quando se materializa alguma coisa nos braços que esteve sempre externo. Porque também não sei se foi alguém que esteve muito presente durante o processo de gravidez ou não. Eu acho que varia muito. Tem muito a ver Sim. com Há muitos o. fatores que podem influenciar isso, não é? E a Sim, forma como depois a pessoa olha para, para a vinda do bebê para casa e quando ele se assume, claro, como pai daquela criança, não é? Mas se houvesse uma partilha de alguém que tenha passado por isso e como é que se sentiu na altura, também é válida, porque nós estamos aqui para também para ouvir do vosso lado aquilo que vocês também passaram, não é? Então, se houver alguém que tenha passado pelo processo dessa forma e que quiser partilhar, é muito bem-vindo. pois porque nós estamos aqui a falar nesta passagem, sentir homem quando se torna pai, não é? Se nós formos a ver, tu antes de ser pai, tu já és homem. Aquilo é só é um marco É que uma, tu não foste preparado para. E acredito que possa ser das duas formas, de forma diferente, porque é assim, um pai que queira ter uma posição mais presente e ativa, acredito que sim. Um pai que delega à mulher e que não queira ter esta. Ele já assume se calhar esse lugar como homem e para ele esse lugar como homem é o prover, não é o cuidar. E como a importância de uma chegada de uma criança tem uma importância, não é? Se calhar não tem tanto uma importância de uma intervenção tua, que há aqui se calhar um shift maior do que um shift de ok, eu tenho que trabalhar mais ou tenho que continuar a fazer a minha vida porque é um ser que depende de mim. Não sei se há um marco tão grande, eu estou a falar desta sim, dualidade, porque pode fazer sentido. Eu estou-me a tentar colocar nos sapatos do outro, não é? sim, sim, Porque eu quero cuidar e quero estar, ou seja, eu quero muito o nascimento daquela criança. E esta criança depende de mim, ok, eu quero trabalhar, mas quero doar do meu tempo para ela também. Outra coisa pode ser, não, isto é a responsabilidade toda da mãe, eu uhum. não vou estar no, no departamento do cuidar, mas vou estar mais no departamento do prover. Que, pá, e está tudo certo, tem a ver com o processo daquela Também família e com o processo é daquele homem. aqui o importante é que os dois estejam de bem com isso, não é? Que tenham falado, tenham tido as reuniões de administração, aí pegando aqui um bocadinho no teu conceito do CPO, não é? Eh, e aqui tenham tido essas reuniões e todos os departamentos estejam em conformidade com isso, que essa é a estratégia para levar ao sucesso
da, da chegada daquele bebé, daquela criança. Eu fiz esta questão de quando foste pai, porque da primeira vez da Lara eu fui completamente pego de surpresa, não estava mesmo à espera e foi uma surpresa para os dois. Nenhum de nós estávamos aqui a tentar e não sabíamos. No caso da, da Mara, agora eu já tinha certeza que ia ser pai antes de ver o teste. Ah, já tínhamos desconfiado, já havia o tal atraso, não é? Que começa a ser anunciado. Eu disse, olha, então se calhar está no momento de nós irmos fazer, nos retirarmos do nosso ambiente, irmos para um sítiozinho e compramos um teste para ver se temos essa validação através do teste e porque preferimos os dois fazê-lo ah, só os dois. E na altura E foi planeado. não foi planeado, mas nós os dois sentimos que era Viram o. que Sim, tanto que nós não. Claro que ficamos sempre com os medos iniciais e tudo mais, não é? Porque é uma grande responsabilidade sermos pais, não é? Mas nós quisemos fazê-lo a solo e aqui também termos o nosso momento e celebrarmos à nossa forma a chegada da Mar, porque isto para te responder que eu senti a partir dali que já sou pai da Mar e não a partir do momento que ela nascer, ou seja, já sou, aliás, eu até eu olho para a idade de uma criança, na realidade não é a partir do momento que ela nasce, mas sim a partir do momento que ela começa a ser gerada. Faz sentido isto ou não? faz. E há, eu não quero dizer, falei isso recentemente, agora não me consigo lembrar, de uma cultura que hum, assume que a criança é a partir desse momento, é como contabilizassem mais 9 meses do que a idade que a criança tem. Aí é que é realmente o momento a idade da criança. Mas eu acho que tem a ver muito com isso. Por exemplo, a Vânia tem um processo pronto, dito de pré-conceição, porque é uma área que ela gosta, em que eu também não tinha este conhecimento quando ela começou a fazer, que há uma coisa que é a temperatura basal, Sim. que é sempre à mesma hora da manhã a mulher medir a temperatura. Quando há o processo de ovulação, a temperatura sobe, depois há uma queda. Quando há o processo de fecundação, há um pico de temperatura. É quando há a fecundação. E a Vânia tinha sentido isso, porque tinha tudo anotado, e ela sentia pela sensibilidade. E eu agora olho para trás, eu não tinha tanta consciência como tenho agora, em termos de todo o processo. Eu queria ser pai, uh, estava que o Miguel Milhão concorda contigo. Não sei contigo com quem. Comigo, com os dois, foi boa. Miguel Milhão concorda contigo, isto é fixe. Pronto, é sempre bom. Mas estou a gostar das tuas perguntas, Rui. E estás aqui, porque o Rui ainda não é pai, é um amigo, um grande amigo que está aqui de Leiria, que eu conheci num destes retiros de homens. E eu estava aqui a pensar que quando tornei pai, não tinha esta consciência. Foi realmente no caminho que eu comecei a perceber que é uma responsabilidade e que é uma responsabilidade. És tu que assumes que queres estar realmente neste processo e se calhar não repetir um padrão, mas fazeres uma coisa diferente. Olhar com respeito para o que aconteceu. Eu gosto muito deste contexto, conceito da constelação. Ok, aconteceu o que aconteceu, eu respeito o que aconteceu, pode ter sido doloroso, mas eu tirei um aprendizado disso que é para eu fazer de uma forma, não uma forma que seja, eu não quero de todo olhar para isso, mas eu assumo tudo o que aconteceu e eu quero fazer desta forma que eu assumo e que eu quero. De um lugar direi de direi de aceita de
até me perdi porque o Rui estava aqui a dizer com o Carlos acerca da fecundação. Aquilo da idade de Pô. começar a contar quando é fecundado e não depois do nascimento. Ah, sim, 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 sim. Eu estava a tentar lembrar-me da, Aqui, da. E faz todo sentido. aqui eu acho que é muito isso, e eu fiz esse trabalho com a Inês Gaia num dos eventos que eu tive no Restart, que é tu fazeres o perdão, não é? E a aceitação daquilo que foi. E tu perdoares e agradeceres a dádiva da vida. E a partir daí, eh, não, ninguém te deve nada, já nem tens de cobrar nada. É o que é. É só aceitares que é É o o que que é. é. E é aceitar, não é? E fazer a diferente, não é? Fazer a tua vida daqui para a frente. E depois tu é que colocas no teu manómetro, não é? Se aquilo é uma boa experiência e queres replicar, ou se queres fazer diferente. E eu acho que aí entra muito aquilo que nós temos enquanto liderança, que é a partir do momento que tu decides que queres fazer diferente, não é? Tu vais correr atrás. Vais à procura da informação, do conteúdo, daquilo que tu queres seguir como ideologia de educação. Isso vai ser outro patamar que nós também vamos abordar aqui, que é sobre a educação e da forma como nós olhamos para a educação, que eu acho que é Uhum. uma das grandes gafes de, de enquanto sermos pais, porque nós depositamos a responsabilidade no externo enquanto está no interno. Nós, e depois acontece alguma coisa e diz, pois, a culpa é dos professores. Não é. As coisas estão a acontecer daquela forma é porque é um padrão que está a ser repetido. E a responsabilidade dos padrões de repetirem é nossa. Porque nós é que Sim, é, combatamos para ser assim. sim, acontece muito. Outra vez este fim de semana veio esse assunto de uma pessoa que está a trabalhar em escolas que diz o grande desafio para ela é os pais, não é a criança. A Sempre. criança, claro, ok, é uma escolha, existe uma estrutura, os pais decidem em que escola colocam, há pais que não colocam, conseguem ter nos avós, é tudo uma opção, é tudo aceitável. Eu até pensava que tu ias dizer, e no meio de tudo isto, não é? E acontece, é problemático, não é? Que o tipo de educação que tu ou a tua mulher pretende, não é? Porque tu pensas na gravidez, pensas no parto, pois ah, eu estou, como estou muito atento, eu estava com a Vânia no outro dia e estavam, pá, eu às vezes eu respiro fundo. Forma como uma mãe estava a comunicar com uma criança, pá, isto é do pior que existe, a verbalizar isto é muito mau. E estava num carro XPTO, e eu pensava assim, se calhar, não é? No bom sentido, talvez ter um carro XPTO é bom ter em segunda mão e fazer uma preparação com alguém, mas isto toda a gente no seu tempo, não é? Mas eu estou a falar isto em escala, Claro. que é, não se olha neste, o casal não fala no tipo de educação, depois começa a haver desalinhamento, não é? Não se fala de educação, vai para uma escola porque pronto, é a escola, mas tudo vem da estrutura de casa, não é? Tudo vem dos comportamentos e às vezes tudo o que vai acontecer na escola é reflexo de tudo o que está a acontecer em casa e mesmo na turma, aconteceu isso na turma da Noa, havia um caso sensível de, 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 de uns pais que estavam num processo possível de separação, que se confirmou, e aquela agitação passava, não só nele, passava para todo o resto, não é? Claro. Isto não é só o que nós fazemos impacta ali, mas há todo ali um conjunto muito importante que atua nas escolas e nas crianças e tem tudo a ver claro que e depois acontece isso, que há o transporte da responsabilidade para os educadores. Não, responsabilidade é dos pais. O que acontece é que agora nós estamos numa escravidão diferente, que é o trabalho, muitas horas, e às vezes eu tento parar, eu já falei isso com o Fábio, ele fala nisso, o Cardoso Timeless Zero, que é qual é esse tempo que tu queres estar, tu estás escravo do trabalho ou tu estás mais tempo no trabalho e o tempo que tu estás com os teus filhos, não é? Este tempo é Qual, precioso, qual é que é
as prioridades da tua vida, não é? É assim, tudo pode ser importante, não é? Mas onde é que tu queres trazer mais energia para? E isto é tudo. Nós é muito bonito estarmos a falar nisto, não é? Mas depois, quando se está a viver isso, enquanto tu tens contas para pagar e tens um Olha, trabalho para ter e tens que. São momentos, são fases, há momentos em que tu estás mais presente, e, e há tens que momentos em pisar que. mais, outros tens que levantar mais o pé. Mas Sim. lá está. Tudo, eu olho para isto, desde que existe a comunicação, não é? Imagina, eu agora decidi trabalhar mais e investir mais na minha carreira e prego a fundo e passo mais horas no trabalho e reuniões e tudo mais, não é? Só que, em primeira mão, eu tenho que falar em casa, tem que haver uma concordância e eu dizer, olha, concordas que eu de X a X tempo a gente trabalhe mais e dê mais de nós para podermos fazer X, Y e Z. Ou seja, existe aqui uma comunicação. Não é fazer por autorrecriação. Porque a nossa ausência, e isso aconteceu na altura com a Lara, a minha ausência subcarregou o outro lado. Então, se isto Uhum. não é comunicado, se não existe aqui uma harmonia, as coisas também têm tendência a correr mal, não é? Mas é mesmo isso, sabes, Carlos, que é. Eu estou a ouvir com atenção e é incrível, nós inconscientemente os mecanismos que nós fazemos, não é? O que é que o teu conceito, se calhar na altura era importante trabalhar mais Exatamente. para trazer outras coisas, não é? E era o teu momento, era a tua consciência na altura. Mas o que é que nos leva a ter esse comportamento naquela altura, não é? O que é que não estou só estou a pegar porque aconteceu contigo e tu olhas para isso e transformaste isso para fazer diferente agora, porque o Piaget fala nisso, não é? Fazer mais horas, ou os teus filhos só vão ter festas da escola em que tu vais assistir 5 vezes. Tu falhas uma, só tens 4. Tu vais ter 7 verões em que eles são crianças. A partir daí, não é? Há Olha, ali, eu não sei, ainda acho mais que é até aos orgulho 18. fico, porque eu já morava aqui em Santarém e eu lembro-me no Natal passado, da festinha da escola do Natal, não é? Em que eles vão lá e cantam 5 ou 6 minutos, não é? Pá, mas eu fiz questão de ir daqui fazer 40 minutos por um lado, mais 40 minutos por outro. Não para dizer que eu sou um super pai, mas para mim foi um orgulho imenso de poder estar lá na plateia e ela olhar e eu acenar-lhe e ela dizer uma deles, entendes? Pá, é aquilo que ela se vai lembrar, porque se eu por acaso não tivesse tido, ela ia olhar para o vazio e não ia ver o pai. E, agora imagina o esforço que ela teve a treinar as canções, a ensaiar, não sei quantas horas, para no fim, aquilo que eles estão a dar deles é a representação, não é? Eles querem ser reconhecidos do outro lado, aplaudidos. Imagina que estava lá uma cadeira vazia, como é que ia ser? Eles sentem essa segurança, E só o facto de olharem para eu tive eles precisam disso essa de cadeira nós. vazia e eu sei aquilo que eu não gostei de ver, entendes? É, Então é. decidi fazer diferente. Olha, E tu fazes isso. tem que ser, tem que ser, temos que fazer, Eu, não é só eu, dizer que fazemos. é assim, assim, desse jeito eu ouvi uma coisa muito boa e repito bastantes vezes que eram dois irmãos que diziam que um era alcoólatra e o outro não, se calhar já uma vez a dizer esta história. Sim, Os dois pela mesma razão. Um dizia porque o pai era alcoólatra, também era igual, e o outro dizia que não era porque o pai era alcoólatra. ele fez diferente. Portanto, é tudo uma opção nossa e tu viveste isso, não é? E tu estás, é uma coisa presente em ti e tu estás a querer fazer diferente. Eu dou-te os parabéns por isso, porque os nossos filhos merecem, Sem dúvida. verdadeiramente, os nossos filhos merecem que nós façamos este trabalho. Porque não estamos só, eles não só merecem, como nós merecemos que façamos este trabalho em nós. Muito mais do que para o bem deles, não é? Vou ser um bocadinho egoísta, é para o nosso bem, porque o nosso bem vai trazer o melhor deles. Concordo contigo, porque se nós estivermos bem, é que eles também poderão estar bem também, não é? Porque se nós Uhum. nos falharmos, eles certamente que não ficam bem. Amigo, olha, Sim, a conversa vai muito longa já. Nós deixamos aqui o tempo tá? passar. Eu Nem havia tão sabia que já mais tinha passado 1 hora. na minha. Haverá sempre. Vamos ter muitas cartas Mas eu para queria ir falando que tu e deixasses aqui aquilo que tu consideras que seria a tua
mensagem para todos os pais do planeta. Houvesse assim uma frase que tu pudesses enviar traduzida em todas as linguagens e chegasse ao telemóvel de toda a gente ou ao e-mail, qual é que seria aquela frase que tu gostavas de. Eu vou ter, sejam pais inteiros, com todas as virtudes e com todos os defeitos que vocês tenham, porque os vossos filhos precisam de vocês. Concordo Não plenamente. tinha isto aqui, não tinha aqui isto anotado, mas gosto muito da palavra inteiro, porque nós somos luz, somos sombra, não somos, como diz um amigo meu, não somos meia laranja, somos uma laranja Quando inteira. nós fazemos Ou bom, assim, tá, daqui está a apanhar luz, mas aqui está escuro, não é? Então faz parte, faz, faz faz parte. todo o sentido isso que estás a dizer. Olha, eu gostava muito que tu partilhasses também um bocadinho daquilo que é o teu trabalho, o que é que tu fazes, quais são os teus projetos, que é para a malta aqui te seguir muito e também, de alguma forma, poder partilhar o teu perfil com mais pessoas e fazer-te chegar esta missão tão linda que tu tens. E foi isso que me fez chegar até a ti, que é esta paternidade inteira e o acompanhamento que tu fazes aos homens transformando homens em pais. Carlos, olha, obrigado por este espaço. Antes de mais, tu estás a ver em mim um trabalho que é muito bom, porque tu também o fazes. Portanto, não é só o meu trabalho, eu acho que o que nós estamos a fazer aqui é um trabalho muito, muito importante. Mas o meu trabalho passa muito por preparar homens desde a gravidez, né, neste conceito de os homens que são, que pais querem ser, desde a gravidez até ao pós-parto, e muito com workshops, com círculos, muito trabalho com o homem e uma base também muito grande que é os relacionamentos. Gosto muito deste one-on-one com homens, não é? Que queiram fazer este projeto de trabalhar em si a longo prazo, em grupo, mas também aqui um toque muito importante que são as relações. Eu acho que é importantíssima a base de olharmos para nós individual, olhar para o casal e ter essa força para depois trazermos para a criança. Mas basicamente é isso. Trabalho com círculos individualmente, com os workshops com o homem e quero muito continuar a fazer este trabalho. Muito puxar, assim, puxar os homens, levá-los de arrasto para o parque para se prepararem para aquele momento impactante. Se for esse momento, e respondendo ao Rui, nem que a minha missão passe por meter mais homens numa sala de parto, porque vai permitir que hajam nascimentos mais respeitados, famílias mais acolhidas e logo ali naquele momento é aquilo que eu mais defendo. Que eu acho que é incrível isso. E eu gostava muito que se tu tiveres a oportunidade, depois desse um bocadinho de feedback a isso e comentasses. Eu vou deixar esta live gravada para outras pessoas depois poderem ver e poderem comentar aqui o que é que elas acharam também. Mas que tu pudesses lá comentar diretamente nessa live, que é para eu poder fixar depois lá o teu comentário, está bem? Está bem, está bem, está bem, combinado. Bocadinho de Obrigado. está bem? Da minha parte, eu é que te agradeço a ti, estas partilhas incríveis e o facto de teres aceito o convite e por me ajudares também aqui de alguma forma a divulgar este trabalho de pais mais conscientes e levar esta mensagem cada vez a mais pessoas. É aquilo que eu pretendo, está bem? Obrigado e Olha, parabéns pelo teu um trabalho. um Obrigado beijinho por este para a bocadinho tua de bom casa, um beijinho à Vânia, um beijinho para à ti Noa. também. Para vocês. E que fiquem bem e que tudo corra bem para vocês e nós vamos falando, obviamente. Vamos Está bem? falando. Um grande abraço para ti e para todos que estiveram aqui connosco, está bem? Obrigado. Fiquem bem. Um grande abraço.